Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer esta mandala. Aqui na minha peça no fio branco eu usei a linha Divine da Texto Piratininga de Tex 295. O novelo tem 150 gramas. Para fazer uma peça eu usei 38 gramas. Aqui eu usei um bastidor. Na parte aqui de dentro ele tem 30 centímetros de diâmetro. Nesse bastidor aqui que eu comprei, ele vem duas peças. Essa aqui de 30 centímetros e esta aqui de 28, aqui nessa parte de dentro. Então, aqui para você fazer maior ou menor, ela é bem fácil de fazer, porque você faz aqui, ó, para usar nesse de 28, eu vou fazer com uma carreira a menos. Então, faço até essa parte e depois, quando eu faço a carreira em ponto baixo, eu já faço aqui no arco. Então, aqui dá de 30 centímetros, eu fiz uma carreira a mais. Usei a agulha número 2, mas você pode usar a agulha 2,5, também dá certo. Nessa peça aqui que eu usei no fio chantilly, eu usei a linha Fashion Egito de Tex 300, o novelo tem 130 gramas, dá para fazer 3 peças e sobra fio. Também usei a agulha número 2. E aqui nessa outra peça, eu usei a linha Fashion Egito na cor Castor, de Tex 300 também. Aqui na aula, eu vou fazer com vocês com a cor Chantilly. Aqui também no início da peça, você pode fazer de duas cores. Eu fiz aqui uma amostra pequenininha, fiz a estrela aqui de uma cor, depois fiz aqui com outra cor. Então, dá pra você fazer também dessa forma. Aqui dá pra fazer um degradê, começando com cor clara e fazendo aqui as cores mais escuras. Também fica bem legal para fazer esta peça. Eu espero que vocês gostem. Vamos para a nossa videoaula. Então, aqui com a agulha número 2, com a linha de Tex 300, vou deixar um pedaço aqui na palma da mão para fazer o acabamento depois. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Passo o fio aqui, cruzo, seguro. Agora, aqui com a agulha número 2, venho por baixo desse primeiro fio e busco o outro aqui por cima. Vou puxar o fio e vou girar a minha agulha. Aqui eu faço uma corrente para prender o anel mágico. Agora que eu prendi, eu vou ajustar um pouco esse fio aqui do anel mágico. E aqui dentro, eu vou fazer o ponto baixo. E uma corrente para ser o primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui 12 pontos altos, então, já tem o primeiro ponto, dou a laçada, venho aqui dentro do anel mágico, escondendo esse fio aqui que eu deixei sobrando. Venho aqui dentro, sempre pegando esses dois fios. Vou buscar o fio. Agora, eu tenho 3 laçadas aqui na minha agulha. Eu vou buscar o fio novamente, passo por dentro de 2 alças, busco o fio e passo por dentro dessas 2 alças. Tenho o segundo ponto alto. Dou a laçada, venho dentro do anel mágico, busco o fio. E vou tirar aqui, ó, de 2 em 2 alças que eu tenho na agulha. Então, busco o fio, passo por dentro de 2 alças, busco o fio, passo por dentro dessas 2 alças. Fiz 3 pontos altos. Dou a laçada. E continuo desta forma até completar aqui os 12 pontos altos dentro do anel mágico. Então, vou fazer assim até ficar com 12. Fiz 12 pontos altos, agora que eu vou puxar um pouco esse anel mágico para fechar, não vou fechar totalmente. Eu vou distorcer aqui esse fio, seguro aqui nos pontos e vou puxando aos poucos. Seguro e puxo aos poucos. Agora, aqui, ó, eu vou puxar os pontos para ficar todos juntos aqui. Onde nós temos aqui o ponto baixo e uma corrente, que eu iniciei a carreira, eu venho aqui dentro desta corrente.
Ó, pego somente a alcinha da frente e passo a agulha aqui, ó, entre o ponto e a corrente. Levo lá pra trás e busco o fio. Faço um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, eu vou aqui, ó, nesse próximo ponto já, pego nessas duas alças, vou fazer aqui um ponto baixo. E uma corrente para ser o primeiro ponto alto. No mesmo espaço, onde eu fiz esse ponto, eu faço outro ponto. Tenho 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou no próximo ponto, pego aqui, ó, nas duas alças e faço um ponto alto. Dou a laçada, venho no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Então, eu termino um ponto, dou a laçada, venho no mesmo espaço e faço outro ponto. Sempre fazendo 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, quando chegar ali no final, nós teremos 24 pontos altos. Aqui eu fiz 22 e voltei aqui, ó, porque nós temos esse ponto onde nós temos que fazer os pontos altos, que é onde a gente finalizou a carreira com ponto baixíssimo e já veio no próximo para iniciar a carreira. Então, aqui nós vamos pegar nessas duas alças aqui desse ponto. Aqui no anel mágico eu já posso fechar, sempre segurando aqui no meio, no centro, e vou puxando aos poucos, fica bem fechado quando a gente trabalha com o anel mágico. Então, aqui eu vou fazer os 2 pontos altos nesse ponto. E agora, antes de finalizar a carreira, eu vou fazer mais um ponto aqui, porque eu preciso fazer aqui 5 pontas na estrela e para cada ponta eu uso aqui 5 pontos de base. Então, aqui eu uso 5, aqui eu uso 5, 5 e 5. Como eu tenho aqui 24, então, vou fazer um ponto a mais antes de finalizar a carreira, aqui nesse mesmo espaço. Eu fico com 25 pontos. Agora que eu tenho ponto baixo e uma corrente. Na corrente, eu pego nesta alça da frente, coloco a agulha lá pra trás, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo, pegando aqui, ó, nas duas alças. Fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer aqui 6 correntes. Então, vou fazer uma corrente, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 correntes, eu volto aqui na segunda, faço um ponto baixo. Volto na terceira, faço um meio ponto alto. Meio ponto alto, eu dou a laçada, venho aqui na corrente, pego somente numa alça da corrente, busco o fio, fiquei com essas 3 alças, agora eu vou buscar o fio e passo aqui por dentro dos 3 pontos que eu tinha na agulha. Fico com meio ponto alto. Dou a laçada, no próximo ponto é um ponto alto. Vou buscar o fio e tiro de 2 em 2 alças aqui da agulha. Fiz o ponto alto. No próximo ponto é um ponto alto duplo, então, eu dou 2 voltas, seguro o fio aqui, vou na próxima corrente, vou buscar o fio e agora vou tirar de 2 em 2 alças que eu tenho aqui na agulha. Tiro 2, 2 e 2. E agora, nesse último ponto, aqui na última corrente, é um ponto alto triplo, 3 vezes. Dou uma laçada, 2 e 3. Venho aqui nesta corrente, vou buscar o fio e vou tirar aqui, ó, 2 laçadas, busco o fio, tiro 2 laçadas, busco o fio, tiro 2, busco o fio e tiro 2. Então, aqui ficou uma ponta aqui da nossa estrela. Agora, eu vou pular aqui 3 pontos altos. Então, eu conto 1 ponto,
2, 3. No próximo, eu faço um ponto baixo, pegando aqui nas duas alças. Fiz um ponto baixo. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Ficando assim. Depois, para finalizar a carreira, eu preciso de mais um ponto baixo, porque eu iniciei fazendo apenas um ponto, e entre uma ponta da estrela e a outra, nós vamos ficar com 2 pontos baixos. Agora, eu subo 6 correntes novamente e vou repetir a ponta aqui da estrela. Então, vou fazer uma corrente, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo essa primeira corrente, venho na segunda, faço um ponto baixo. Na próxima, eu faço um meio ponto alto. Na próxima, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto duplo, que é com 2 voltas aqui na agulha. E na próxima corrente, um ponto alto triplo, que é com 3 voltas aqui na agulha. Vou buscar o fio e sempre tirando aqui, ó, de 2 em 2 alças que eu tenho na agulha. Fiz o ponto alto triplo. Pulo 1, 2, 3 pontos, no próximo, faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Ficando assim. Novamente, 6 correntes. Volto aqui na segunda, contando aqui da agulha, tenho a primeira, a segunda, faço um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto duplo. E na próxima, um ponto alto triplo. Então, sempre cuidar para fazer todas as pontas aqui da estrela, todas iguais. Terminei aqui o ponto alto triplo, eu pulo 3 pontos. 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixo. Vou no próximo e outro ponto baixo. Subo as 6 correntes e faço mais 2 pontas aqui. Eu já tenho 3, nós vamos ficar aqui com 5. Então, aqui para finalizar a carreira, eu fiz aqui os pontos e vou pular um ponto, 2, 3, e no próximo, vou fazer aqui o ponto baixo. Então, aqui, se você vai fazer de outra cor, você vai arrematar o fio, vai ficar dessa forma e vai começar com a outra cor. Então, aqui no meu, eu vou continuar com esta cor. Agora, aqui, para iniciar a próxima carreira, eu venho entre um ponto baixo e o outro, e faço aqui um ponto baixíssimo para iniciar a próxima carreira. Vou subir aqui 5 correntes, que é o equivalente a um ponto alto triplo. Então, eu faço uma corrente, 2, 3, 4, 5. Porque nós vamos fazer aqui, entre um ponto baixo e o outro, um ponto alto triplo. Então, aqui eu já tenho o meu ponto do início da carreira. Vou dar 3 laçadas para fazer o ponto alto triplo. E aqui, ó, na direção do ponto alto triplo, eu vou fazer outro ponto igual. Então, busquei o fio e vou tirar aqui, ó, de 2 em 2 vezes. E vou fazer aqui o ponto alto triplo desta forma. Na direção do ponto alto duplo, eu faço um ponto alto duplo, que é com 2 laçadas. Vem aqui no ponto, bem no pé do ponto, faço ponto alto duplo. Onde eu tenho ponto alto, dou a laçada e faço um ponto alto. Onde eu tenho o meio ponto alto, eu faço um meio ponto alto. Ficando assim. Aqui onde eu tenho o ponto baixo, então, aqui eu tenho
o meio ponto alto. Aqui eu tenho ponto baixo. Aqui no meio, então, eu venho aqui e faço 2 pontos baixos aqui no mesmo espaço. Agora, na direção do meio ponto alto, eu vou fazer o meio ponto alto. Então, para ficar mais fácil, para não se perder aqui na hora de descer, fazendo os pontos, você faz assim, ó. Aqui eu vou ter o ponto alto triplo, o duplo, ponto alto, meio ponto alto. Então, é nesse ponto que eu faço o meio ponto alto. Busco o fio, tiro essas 3 laçadas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, é um ponto alto duplo. E no próximo ponto, é um ponto alto triplo, que é com 3 laçadas na agulha. Venho aqui no ponto, busco o fio, tiro de 2 em 2 alças, para completar aqui o ponto alto triplo. Agora, aqui entre um ponto baixo e o outro, nós vamos fazer o ponto alto triplo novamente. 3 laçadas. Venho aqui, ó, entre um ponto e o outro, busco o fio e vou tirar aqui, ó, de 2 em 2 alças aqui da agulha. Agora, aqui vai ser a mesma coisa que fizemos aqui. Vou dar as 3 laçadas, na direção aqui, ó, do ponto alto triplo, eu faço ponto alto triplo. Na direção do ponto alto duplo, nós vamos fazer aqui o ponto alto duplo. Na direção do ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Na direção do meio ponto alto, vamos fazer um meio ponto alto. E aqui nessa parte do ponto baixo, nós vamos fazer aqui no mesmo espaço os 2 pontos baixos. Depois, eu faço o meio ponto alto, então, aqui você pode contar aqui, ó, de baixo para cima, ponto alto triplo, duplo, ponto alto e meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto, no próximo é um ponto alto. No próximo é um ponto alto duplo. E no próximo, um ponto alto triplo. Então, nós vamos fazer assim por 5 vezes. No meio, entre um ponto baixo e o outro, é um ponto alto triplo. Agora, aqui nessa parte que eu estava fazendo 2 pontos baixos, aqui nessa última ponta, eu vou fazer 3 pontos baixos, aqui no mesmo espaço. Então, faço um ponto, 2 e 3. Porque se eu fizer da mesma forma que eu tenho aqui nos outros, vai ficar número ímpar. E eu preciso que seja número par e seja múltiplo de 4 para dar certinho aqui os pontos, os blocos, e para depois fazer aqui essas pontas aqui da mandala. Então, aumentei aqui um ponto baixo nessa ponta. Depois, eu continuo com os pontos aqui normais, ó, meio ponto alto, o ponto alto, o ponto alto duplo, e termino com um ponto alto triplo, porque eu já tenho um ponto aqui, ó, no meio, entre os pontos baixos. Então, falta aqui apenas um ponto alto triplo, para eu finalizar a minha carreira. Agora, eu venho bem em cima aqui da quinta corrente, ó, tenho uma corrente, 2, 3, 4, 5, bem aqui no meio. Eu finalizo a carreira com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar aqui, ó, no próximo ponto. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e uma corrente para ser o primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Nós vamos fazer aqui, ó, blocos de 2 pontos altos com uma corrente de separação.
pulo um ponto, vou no próximo, faço 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Fiz uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo e faço 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, 2 pontos altos. Faço assim até completar a minha carreira. Sempre separando por uma corrente e pulando um ponto. Então, terminando aqui, eu fiquei com 28 blocos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Para finalizar a minha carreira, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, aqui eu tenho os 2 pontos juntos, deu bem certinho aqui os espaços, um ponto de separação em cada bloco. Vou dar a laçada, venho aqui em cima do ponto alto, vou pular esse ponto e a corrente, eu venho aqui no ponto alto. Pego nessas duas alças, busco o fio, faço aqui um meio ponto alto. E nós vamos começar a carreira aqui dentro desse espaço. Eu coloco a agulha aqui por dentro, faço ponto baixo, uma corrente e já tenho o primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos aqui dentro. Agora, nós vamos trabalhar os blocos de 3 pontos altos, faço uma corrente, vou no próximo espaço, então, vou trabalhar em todos esses espaços onde eu tenho uma corrente, eu faço 3 pontos altos juntos aqui, ó, no mesmo espaço. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta, fazendo 3 pontos altos, uma corrente. No próximo espaço, 3 pontos altos. E uma corrente de separação por toda a volta. Agora, aqui para finalizar a minha carreira, eu faço um meio ponto alto. Dou a laçada, pulo esse primeiro ponto, que é o ponto baixa corrente, e venho aqui, ó, nesse ponto do meio, que é o segundo ponto alto, e faço um meio ponto alto. Vamos começar aqui no meio novamente, fazendo um ponto baixo e uma corrente no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Nós vamos repetir a carreira anterior. Os 3 pontos altos. Então, aqui eu já tenho os 3 pontos, uma corrente de separação. Pulo esses 3 pontos e venho no espaço de uma corrente, faço 3 pontos altos. Vai ser da mesma forma que na carreira anterior, faço uma corrente de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. Vamos fazer assim até completar a nossa carreira. Aqui, para finalizar a carreira, novamente, eu vou fazer o meio ponto alto. Então, terminei os 3 pontos altos, dou a laçada, venho aqui no ponto do meio, pego nessas duas alças do ponto, busco o fio, faço meio ponto alto. Essa carreira vai ser da mesma forma que a carreira anterior, um ponto baixo, uma corrente, mais 2 pontos altos, para formar aqui o bloco de 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, 3 carreiras iguais. Uma corrente de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço de uma corrente, 3 pontos altos. Faço assim até completar a carreira. Então, essas 3 carreiras, eu tenho 3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu já terminei a minha carreira com meio ponto alto. Vamos iniciar da mesma forma que as outras carreiras. O ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos. O que vai mudar agora nesta carreira é que nós vamos fazer 2 correntes de separação entre um bloco e o outro.
Então, aqui depois dos 3 pontos altos, eu faço 2 correntes. Vou no próximo espaço de corrente e faço os 3 pontos altos. E nós vamos trabalhar assim por toda a carreira. Então, eu continuo com 3 pontos altos, só que agora eu tenho, ó, 2 correntes de separação. Terminei aqui a minha carreira com meio ponto alto, da mesma forma que nas outras carreiras. Agora, nós vamos começar essa parte para fazer aqui os leques. Então, primeiro eu vou começar fazendo só a metade aqui, ó. Depois, para finalizar a carreira, eu faço a outra parte. Então, só no início que vai ser um pouco diferente. Então, agora aqui nós vamos fazer o ponto baixo. Uma corrente e 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, dou a laçada que eu na direção desse ponto eu faço outro ponto alto. Nós vamos ficar com 4 pontos altos aqui. Faço 2 correntes de separação. Agora, aqui, ó, nesse próximo espaço de corrente, eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntes de separação. E agora, no próximo espaço, nós vamos fazer o leque. O primeiro ponto, eu faço aqui nesse ponto alto, onde nós temos os 3 pontos, eu venho aqui nesse ponto, faço o primeiro ponto. Agora, aqui dentro, eu faço mais 3 pontos altos. Então, nós vamos ficar com 4 pontos. Faço 2 correntes. Aqui, eu vou puxar os pontos aqui para o canto, para liberar espaço. Faço mais 3 pontos altos, aqui, ó, nesse mesmo espaço. Depois, aqui que eu faço os 3 pontos altos, o quarto ponto eu faço em cima desse primeiro ponto aqui, ó. Faço aqui o ponto alto. Então, nós temos o leque, vai ficar desta forma. 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Separo por 2 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. 2 correntes, no próximo espaço, eu faço um ponto alto aqui na direção desse ponto. Mais 3 pontos altos aqui dentro do espaço da corrente. Faço 2 correntes de separação aqui no meio do leque, mais 3 pontos altos. E no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Então, nós vamos ficar com essas pontas agora, ó. E depois, para finalizar aqui, eu preciso completar esse leque para que fique todos iguais. Então, agora aqui, para eu finalizar a minha carreira, eu fiz o ponto baixo, as 2 correntes. Agora, eu preciso completar esse leque. Então, eu dou a laçada, venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. E agora, aqui dentro, mais 3 pontos altos. Para ficar da mesma forma que os outros leques aqui da minha peça. Fiz os 3 pontos altos, mas esse que eu fiz aqui sozinho, na direção desse ponto, fiquei com 4. Dou a laçada, pulo esse ponto baixo a corrente, venho no segundo ponto, pego nas 2 alças e faço o meio ponto alto. E agora, vamos iniciar a próxima carreira. Faço aqui dentro um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Agora, aqui dentro do leque, nós teremos 2 pontos altos.
Depois eu vou no próximo ponto, bem aqui em cima desse ponto, que é bem próximo aqui de onde eu fiz aqui, ó, esse ponto alto. Pego nessas duas alças e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, que é esse ponto aqui, faço outro ponto alto. Então, eu fico aqui com 4 pontos altos e sobra 2 pontos altos. Depois é que eu preciso finalizar também a carreira, fazendo a outra parte aqui do bloco. Faço 2 correntes de separação, onde tem o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. 2 correntes, vou pular esses 2 pontos altos, vou no próximo, faço um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, dentro do leque, 2 pontos altos, e aqui eu fico com 4 pontos, ó. Faço 2 correntes, aqui no mesmo espaço, dentro do leque, 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, outro ponto alto. Fiquei aqui com 4 pontos altos. E sobra esses 2 pontos da carreira anterior. 2 correntes, onde tem o ponto baixo, vem em cima do ponto, faço um ponto baixo. 2 correntes, pulo 2 pontos, faço ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui nesse espaço de corrente, 2 pontos altos, 2 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, outro ponto alto, e 2 correntes de separação. Então, aqui no leque, ó, sobra 2 pontos aqui de um lado e 2 pontos ali do outro. Faço as 2 correntes e ponto baixo na direção do ponto baixo, até completar a carreira. Chegando aqui no final da carreira, depois do ponto baixo, 2 correntes, vou pular os 2 pontos altos e aqui no próximo faço ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui dentro, onde eu comecei a carreira, mais 2 pontos altos. Vamos ficar aqui com os 4 pontos altos. Finalizo com meio ponto alto, pulo então esse ponto baixo corrente, venho no próximo ponto, faço um meio ponto alto. E vamos iniciar a próxima carreira, igual a carreira anterior. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Então, aqui vai ser igual o que fizemos aqui na carreira anterior. No próximo ponto, pego bem aqui em cima, faço o ponto alto, dou a laçada e no próximo ponto, um ponto alto. E aqui vai ficar sobrando 2 pontos novamente. Fiquei com 4 pontos altos. O que vai mudar agora nesta carreira, eu vou continuar com as 2 correntes de separação, mas aqui onde eu tenho ponto baixo, eu faço ponto alto duplo. Dou 2 laçadas, venho aqui em cima do ponto baixo, pego nas 2 alças do ponto, vou buscar o fio, tiro 2 laçadas, 2 e mais 2. 2 correntes de separação, vou pular 2 pontos altos, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui dentro do leque, 2 pontos altos. Fiquei com 4 pontos, faço as 2 correntes, venho no mesmo lugar, faço 2 pontos altos. Aqui dentro desse espaço. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. E fica sobrando aqui os 2 pontos. Então, aqui no início,
sobra 2, e aqui no final sobra 2. Faço as 2 correntes, 2 laçadas, venho aqui em cima do ponto baixo, busco o fio, e agora vamos tirar de 2 em 2 alças para fazer o ponto alto duplo. Vou buscar o fio, passo dentro de 2 alças, busco o fio, passo dentro das 2, busco o fio e passo dentro aqui das 2. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos e vou fazer o próximo leque. Ponto sobre ponto, depois mais 2 pontos altos, as 2 correntes, 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, e nos próximos 2 pontos, um ponto alto para cada ponto. Então, a quantidade de pontos altos aqui vai ficar a mesma quantidade da carreira anterior. O que vai mudar é esse ponto alto duplo entre um leque e o outro. Vamos trabalhar assim por toda a volta. Para finalizar aqui, nós vamos fazer o ponto alto duplo, 2 correntes, pula 2 pontos, faz aqui os 2 pontos altos e aqui dentro mais 2 pontos e termina com meio ponto alto. Então, vou fazer a minha e volto depois de finalizar a carreira. Aqui eu terminei mais uma carreira, vamos iniciar a próxima, da mesma forma que nas carreiras anteriores. Com ponto baixo, aqui dentro desse espaço, uma corrente e outro ponto alto, para a gente ficar aqui com os 2 pontos altos, da mesma forma que eu tenho aqui. No próximo ponto, vamos pegar aqui bem em cima, nessas 2 alças aqui do ponto, nesta direção, vamos fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Então, agora, nós vamos ficar com 5 pontos altos. 2 aqui dentro, e trabalhamos aqui em cima de 3 pontos. Agora, vai sobrar só um ponto aqui no final, e aqui no início também, depois, quando a gente finaliza aqui, ó, vou pular só um ponto. Eu vou trabalhar 1, 2, 3, mais 2 aqui dentro. Vou fazer 2 correntes de separação. Onde eu tenho ponto alto duplo, bem aqui em cima, pego nas 2 alças, faço um ponto baixo. 2 correntes. Vou pular somente o primeiro ponto agora, nessa parte aqui, e trabalho ponto sobre ponto, nesses 3 pontos altos. Fiz um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Aqui dentro eu faço os 2 pontos altos. Continuo com 2 correntes aqui dentro do leque. Volto aqui, ó, no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. Aqui no mesmo lugar. E nos próximos 3 pontos altos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Trabalho nesses 3 primeiros pontos, fazendo um ponto para cada ponto. Então, nós vamos ficar com 5 pontos altos. Desta forma. 2 correntes. E um ponto baixo aqui em cima desse ponto alto duplo da carreira anterior. 2 correntes e vamos repetir o leque. Pulo um ponto, faço ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto, e no próximo ponto, outro ponto alto. Aqui dentro do leque, mais 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E agora aqui, ponto sobre ponto por 3 vezes. Então, fiz um ponto,
2 e 3. 2 correntes de separação. Vamos fazer assim por toda a volta aqui da nossa peça. Chegando aqui para finalizar a carreira, então, nós temos que cuidar aqui, porque nós temos que pular somente um ponto agora nesta carreira. Então, depois do ponto baixo, as 2 correntes, eu dou a laçada, pulo somente um ponto alto. E trabalho ponto sobre ponto aqui nesses 3 próximos pontos altos. Depois, eu faço os 2 pontos ali dentro, no espaço onde a gente começou a carreira, para completar aqui os 5 pontos. Completei os 5 pontos, eu finalizo com meio ponto alto, pegando aqui, ó, nesse segundo ponto. Pulo ponto baixo a corrente, vem aqui nesse ponto alto. Faço meio ponto alto. Vamos iniciar a próxima carreira com ponto baixo, uma corrente e mais um ponto alto. Vamos no próximo ponto, bem aqui em cima. Faço ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Então, agora, nós vamos ficar com 6 pontos altos. Porque eu vou pular somente um ponto aqui, ó. Ali no final e aqui no início. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, mais 2 aqui dentro, fico com 6. Então, aqui eu iniciei a carreira com 2 pontos aqui dentro, trabalhei mais 4 pontos altos. Aqui eu continuo com 2 correntes de separação. Onde eu tenho ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. 2 correntes, pulo somente um ponto alto. Vou no próximo. Trabalho ponto sobre ponto aqui nesses 4 pontos altos. Então, a diferença agora nesta carreira é que nós vamos ficar com 6 pontos altos. Trabalhei os 4 pontos, eu venho aqui dentro do espaço da corrente, trabalho mais 2, formando esse bloco aqui de 6 pontos altos. Faço as 2 correntes, venho no mesmo espaço, faço 2 pontos altos. Depois, eu trabalho ponto sobre ponto aqui nesses 4 pontos altos. Só não vou trabalhar ali no último ponto. Então, aqui eu trabalho mais 4, para ficar num total de 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos, eu faço as 2 correntes. No ponto baixo, eu vou repetir o ponto baixo. 2 correntes e sigo dessa forma até completar a carreira. Terminei aqui mais uma carreira. Agora, na próxima, nós vamos iniciar da mesma forma que nas outras carreiras, com ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Aqui nesse mesmo espaço. Vamos fazer o ponto alto aqui nesse primeiro ponto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 6 pontos altos, 2 pontos aqui no meio, mais 4 pontos. Agora, eu vou pular esses 2 pontos, então, agora nós não vamos trabalhar nos 2 primeiros pontos, nem aqui nos 2 últimos pontos. Vou continuar com 2 correntes de separação. E agora, aqui onde eu tenho ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes e mais um ponto alto, formando aqui um V. Então, agora, nessa parte, entre um leque e o outro, vai ficar assim. Faço as 2 correntes. E agora, eu pulo 2 pontos altos. E trabalho aqui, ó, nesses 4 pontos. Então, aqui eu faço 4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base da carreira anterior.
E ali dentro do espaço de correntes, mais 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, eu faço as 2 correntes. Volto no mesmo espaço, faço 2 pontos altos. E agora, eu trabalho ponto sobre ponto aqui nos 4 pontos altos seguintes. E nos 2 últimos pontos desse bloco, eu não faço ponto alto. Então, eu trabalho aqui nos 4 pontos, fico num total de 6 pontos altos, aqui nessa parte. Então, aqui eu tenho 6 pontos, 2 correntes e 6 pontos. Faço as 2 correntes, e aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço outro ponto alto. 2 correntes e vou fazer assim, ó, por toda a volta. Então, aqui agora eu pulo 2 pontos e não trabalho também ali nos 2 últimos pontos, ficando igual esse leque aqui. Para finalizar a carreira, aqui eu vou pular os 2 pontos, faço 4 pontos altos e 2 pontos altos aqui dentro. Então, aqui eu estou finalizando mais uma carreira. Eu não finalizei ainda, porque como eu vou usar o bastidor menor, agora eu vou finalizar diferente aqui, porque depois já vou colocar minha peça no bastidor. Se você vai fazer maior, você vai terminar com meio ponto alto, da mesma forma que nas carreiras anteriores. E você vai repetir esta carreira. Então, aqui no bastidor maior, eu fiz essa carreira que tem o V e repeti ela mais uma vez aqui, ó. Pulei 2 pontos, aqui eu tenho 6 pontos altos, 2 correntes, 6 pontos altos. Não trabalho nos 2 últimos, fiz as 2 correntes, ponto alto aqui dentro do V, 2 correntes, ponto alto e 2 correntes. E fiz assim por toda a volta. Então, aqui no meu, como eu vou usar esse menor, que é o que vem aqui dentro, então, vou fazer uma carreira a menos. Agora, nós vamos colocar aqui na nossa peça. Então, para você medir, você vai fazer assim. Terminei a peça, eu vou colocar dessa forma. Então, ele tem que ficar sobrando aqui um pouco, porque nós vamos fazer com que fique bem esticado aqui a nossa peça. Se eu fazer uma carreira a mais, ele não vai ficar tão esticado, porque vai ficar bem certo aqui, ó, a próxima carreira. Então, vai ficar bem colado aqui e eu não quero que fique dessa forma, eu quero que fique bem esticado. Então, na próxima carreira vai ficar bem esticado aqui, ó, conforme eu já vou colocando aqui no bastidor. Então, eu vou terminar assim. Fiz aqui os pontos altos, eu vou fazer as 2 correntes, igual eu fiz aqui nos outros. Então, eu faço 2 correntes. E agora, aqui, eu tenho ponto baixo e a corrente, na corrente eu faço um ponto baixíssimo, para finalizar essa carreira. Agora, eu vou no próximo ponto e vou trabalhar aqui, ó, ponto baixo. Então, eu busco o fio, faço um ponto baixo. Em cada ponto, eu faço um ponto baixo. Trabalhei aqui ponto sobre ponto. Desta forma. Onde eu tenho as 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos. Aqui dentro, eu também faço 2 pontos baixos. Aqui nesta alça, 2 pontos baixos. Eu só não faço ponto baixo aqui nesses 2 pontos altos, aqui do V. Agora, aqui eu trabalho ponto sobre ponto novamente. Faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, aqui dentro, onde nós temos a corrente, eu vou fazer um ponto baixo.
e 10 correntes. Faço uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou colocar agora no bastidor. Aqui é melhor você colocar no seu colo, mas como eu vou gravar aqui na mesa fica um pouco mais difícil. Mas eu vou fazer aqui com vocês dessa forma. Então, eu fiz aqui as 10 correntes, coloco dessa forma. Eu venho com a agulha na minha peça, aqui por trás. E nesse mesmo espaço aqui onde eu fiz, que eu tenho as duas correntes da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Ajusto bem esse fio, vou buscar o fio, faço aqui um ponto baixo. E agora, eu trabalho aqui, ó, ponto baixo para cada ponto novamente. Então, fiz um ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui nas duas correntes, 2 pontos baixos. Aqui dentro do V, 2 pontos baixos. Aqui nas duas correntes, 2 pontos baixos. E agora, ponto sobre ponto. Onde eu tenho ponto alto, eu faço um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Cheguei no espaço da corrente, eu faço um ponto baixo e 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que agora a minha peça tá ali atrás, eu tenho que trazer aqui pra frente a agulha e o novelo eu passo aqui por dentro também, ó, desta forma. Então, aqui, ó, dessa forma fica bem fácil, você não precisa costurar, você já vai colocando. Depois que termina, a gente vai girar assim, ó, deixa bem no meio, vai ficar assim. Agora, aqui, eu tenho as correntes, então, deixa ela bem certa aqui, ó, não deixa torcida, tá bem certinha minhas correntes. Aqui, de novo, eu venho por trás, eu vou pegar nesse espaço ali, ó, das duas correntes, onde eu fiz o ponto baixo e as 10 correntes. Busco o fio, faço ponto baixo, e agora, ponto sobre ponto novamente. Então, nós vamos fazer assim em todas as pontas ali, quando chega no espaço das duas correntes do leque, nós vamos fazer a união aqui no bastidor. Aqui eu faço os 2 pontos baixos, no espaço de duas correntes, os 2 pontos baixos, no próximo espaço de duas correntes, 2 pontos baixos, e aqui nos pontos altos, um ponto baixo para cada ponto. Quando chega aqui no meio, faço ponto baixo e as 10 correntes. Agora, eu tenho que passar a agulha aqui por dentro. Aqui você pode tirar também, você acha que é mais fácil, só que você alonga o fio, para não desmanchar a corrente. Pega o novelo, passa aqui por dentro, leva ali para trás novamente. E aqui, cuida para não torcer essas correntes, coloca a agulha aqui novamente, ajusta e vem aqui atrás. Faz o ponto baixo. E vamos fazer novamente a união aqui. Aqui no próximo ponto, ponto baixo, no próximo ponto baixo, e sigo dessa forma. Depois que termina, a gente arruma
Tá ficando assim, ó. Então, depois que eu faço essa parte aqui, ó, ele vai ficar bem esticado. Depois que eu unir todas as pontas. Então, eu vou fazer aqui no meu. Quando chegar aqui no último, eu volto, porque antes de finalizar, eu faço as 10 correntes e corto o fio para passar aqui por dentro de novo. Aqui eu já estou finalizando, então, aqui o meu novelo já não passa mais aqui por dentro. Se for um novelo menor, ou se você abrir aqui um pouco, ele passa. Mas o meu eu vou cortar o fio, porque já é aqui a última corrente. Então, aqui ficou ali por trás. Eu vou deixar um pedaço aqui sobrando, mais ou menos um palmo, que eu preciso fazer um ponto baixo e finalizar ali mais um ponto para poder finalizar a minha peça. Então, eu vou deixar um pedaço de fio e vou cortar. Agora, eu vou alongar um pouco, não vou desmanchar essa corrente, eu tenho que cuidar para não desmanchar. E vou trazer aqui pra frente. Coloco na agulha aqui novamente. Sempre cuidando aqui para não torcer essa corrente. E vamos fazer aqui o ponto baixo. Então, aqui ó, é melhor quando fica no colo, porque você apoia aqui no seu colo e essa parte aqui no corpo. Aí fica melhor de você trabalhar aqui, ó. Então, aqui eu tenho que vir ali por trás e fazer o ponto baixo, ó. Faço ponto baixo. Vou no próximo ponto. E faço o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora eu vou puxar esse fio. E vou arrumar aqui. Depois aqui a gente ajusta, ó, ele ficou bem esticado aqui minha peça. Aí você vai colocar aqui e arrumar a distância entre um e o outro. Agora que nós vamos finalizar com agulha de tapeceiro, se você não tem agulha de tapeceiro, você vai no próximo ponto, então aqui ó, depois que eu terminei, nós vamos pular aqui o primeiro e vem no próximo. Passo o fio aqui por dentro, depois eu viro aqui do lado avesso, venho aqui no ponto anterior, vou laçar o fio e trazer aqui pro lado avesso. E aqui nós vamos fazer o arremate. Vou esconder aqui atrás de alguns pontos para depois eu fazer o nó. Então, aqui eu escondi. Eu vou dividir esse fio em duas partes. Coloco a agulha aqui no meio. Vou dividir esse fio. Venho aqui, ó, em outro ponto, coloco a agulha. Pego uma dessas duas pontas e passo aqui por dentro. E agora, aqui eu faço de 2 a 3 nós, você pode colocar cola, se você tem a cola, pode colocar ali antes de fazer o nó. Faço de 2 a 3 nó. Ali no início da nossa peça, nós também temos que fazer esse acabamento, ali no anel mágico. E vai ficar pronta a nossa peça, dessa forma. E aqui depois de pronta, agora, para fazer aqui essa parte onde eu vou pendurar, eu só cortei um pedaço e você vê o tamanho que você precisa. Peguei da mesma cor. E aqui eu cortei, ó. Aqui eu fiz um nó. E depois eu passei, ó, trouxe aqui pra frente. Depois, eu passei lá pra trás. Peguei essa ponta e coloquei aqui dentro e puxei. E aqui eu cortei.
Se você quiser mais curto, você pode fazer o nó aqui mais para baixo. Então, o meu ficou assim. Então, a minha peça ficou dessa forma, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tenho em outras cores. E em tamanho maior também, essas três aqui.